E aí, gurizada? Vamos conversar um pouco sobre imprevisibilidade. Eu acho que, basicamente, quem está preparado para o imprevisível está preparado para quase tudo. E eu não me refiro apenas à preparação psicológica, né? Mas também com relação a equipamentos, a tua própria motocicleta antes de tu fazer uma viagem, por exemplo. Eu sempre tenho em mente que antes de fazer uma viagem para um lugar desconhecido, por exemplo, muita coisa pode acabar dando errado. Existem muitas variáveis. E por mais que tu te planeja com antecedência, sempre vai existir algo que vai acontecer inesperadamente no meio do caminho. É inevitável. O planejamento apenas vai fazer com que tu tenha uma experiência mais próxima do que considera ideal. Por isso ele é tão importante. E aí, quando a gente pensa em se preparar para o imprevisível, é quase que inevitável que a gente pense que isso só é necessário em caso de viagens maiores, em que tu vai conhecer uma cidade diferente, por exemplo, ou uma viagem que tu vai rodar muitos e muitos kms. E é aí que vem o nosso erro. O imprevisível, na maioria das vezes, pode estar na esquina da nossa casa, dentro da nossa própria cidade, no nosso dia a dia, voltando ou indo para o trabalho. E falando sobre o imprevisível em si, pode acontecer muita coisa, né? Até então eu estou me referindo à imprevisibilidade e relacionando muito ela ao motociclismo, à forma como a gente pilota as nossas motos. Mas eu acho que a importância de se preparar para ela é importante para quase tudo na vida. Mas não vamos estender tanto assim o assunto. No momento que tu sobe na tua moto e sai de casa, muita coisa pode acontecer. Tu pode ficar empenhado com a moto por aí por um problema mecânico, por um pneu furado. Tu pode ter a infelicidade de cair com areia na pista em uma curva, ou acabar sendo derrubado por alguém ou batendo em alguém. Tu pode acabar te perdendo ao pegar um caminho que tu não conhece. Aquele hotel ou pousada que tu planejou ficar pode não ser do jeito que tu espera, ou pode dar algum problema na reserva. Aquele posto de gasolina que tu planejou parar para abastecer pode estar fechado. Tu pode fazer uma parada e quando for retomar a viagem perceber que o teu pneu está no chão porque entrou um prego nele. Enfim, são diversas e diversas variáveis que pode acabar rolando. E não, infelizmente não dá para se preparar para tudo. Mas eu acho que aí é que entra a importância de ser um pouquinho pessimista. E sim, eu costumo ser um pouco pessimista nessas horas. Eu não sei vocês, mas quando eu saio para fazer principalmente viagens maiores, eu sempre tento me imaginar em diversas e diversas situações. E se eu acabar caindo sozinho, me machucar, quem é que vai trazer a minha moto de volta para casa? E se quando eu for pegar aquela estrada de chão que eu estou pretendendo, estiver chovendo ou estiver chovido há pouco tempo e tiver tudo uma lama medonha? Enfim, eu acho que tudo isso acaba me fazendo pensar em algumas soluções. Por exemplo, eu tenho agendado no meu celular o contato de um guincho caso eu precise. Então, sei lá, essa é uma característica comportamental minha e que eu acho que não me faz nem um pouco mal, pelo contrário, me deixa psicologicamente preparado para muitas situações. E eu recomendo demais vocês adquirirem um pouco desse pensamento se vocês não têm, porque eu acho que é algo que tem me ajudado bastante recentemente. Eu me sinto mais preparado e menos vulnerável quando eu vou fazer um rolê aí, principalmente em lugares que eu não conheço muito bem. Mas volto a dizer que o imprevisível pode acabar rolando naqueles lugares que tu menos imagina que eles vão acontecer, perto da tua casa, por exemplo. É basicamente quando tu tá com a guarda baixa, digamos assim, em um lugar pelo qual tu passa quase todo dia, ou passa todo dia. Tem outra questão também, outra característica minha que eu também queria saber se vocês têm isso, que é o seguinte: quando eu subo na minha moto, para viajar principalmente, é como se eu esquecesse de todo o resto. Eu deixasse os meus problemas em casa e conseguisse focar completamente na minha viagem.
porque eu fico mais tenso. Eu acho que é normal ficar mais tenso, e a tensão em uma proporção controlada pode te fazer ficar mais atento, e vai fazer. Então eu fico preocupado com aquelas minúcias ali do caminho, né? Aqueles detalhes. Enquanto eu vou inclinar para fazer a curva, de que forma que eu vou tangenciar ela. No trânsito em geral, se aquele carro ali na frente, quando eu for ultrapassar ele, ele não vai entrar sem dar pisca. Então com isso, meio que não sobra tempo para eu ficar me distraindo pensando em problemas do meu dia a dia. E eu acho curioso porque é meio que uma parada que aconteceu aleatoriamente comigo, assim. Quando eu percebi, eu já tava assim. E eu acho que isso é bom, tá ligado? Então eu acho que as pessoas que conseguem ter esse tipo de mentalidade na hora que sobem na moto, e inclusive no trânsito, na cidade mesmo, eu não tô me referindo nem exclusivamente a estradas, né? Afinal de contas, o perigo de tu te envolver em um acidente é muito mais eminente no trânsito urbano. Claro que as rodovias, por oferecer muito mais velocidade, nos expõem a um risco maior se ocorre o acidente. Muito provavelmente tu vai ter mais ferimentos e danos materiais, enfim. Na cidade muitas vezes tu tá ali a 40 por hora, 30 por hora num corredor e tal, pode acontecer uma cagada de uma batida, um raspão, alguma coisa, e tu acabar nem te machucando. Mas ainda assim é uma dor de cabeça, né? Isso me faz lembrar o exemplo que aconteceu comigo há alguns meses atrás com relação às minhas ferramentas. Para quem não sabe, eu sempre ando com um kit reduzido de ferramentas na minha moto. Algumas chaves básicas que eu acho que eu vou precisar em algum momento da viagem, ou que eu acho que eu possa vir a precisar, né? E eu sempre levava elas. Certo dia, eu fui dar um rolê com um grupo aberto de motocicletas aqui da minha região, e eu não queria levar mochila. Então, eu deixei as ferramentas em casa. Pensei, não vai rolar nada, não vai acontecer nenhum imprevisto. Só hoje, né? E vai ter mais gente e tal. Então, qualquer coisa eu também consigo uma ferramenta emprestada e vou sem. Saí de casa sem elas. E adivinhem, foi justamente o único dia em que eu tive problemas durante a viagem. Nesse caso, o problema aconteceu antes mesmo da viagem começar, ainda no ponto de encontro, que foi em um posto aqui da BR, próximo da minha casa. Eu fui com a moto tranquilamente até lá, e na hora da partida, juntamente com o grupo, até o destino da viagem, a minha moto simplesmente não queria virar o motor de arranque. Resumindo, eu queria dar uma checada ali na região da bateria para ver se estava tudo em ordem, e eu não podia, porque eu não tinha aquela maldita chave que abre os parafusos do banco. Felizmente um parceiro foi solidário e me emprestou as ferramentas dele. Eu já contei essa história aqui no canal. Eu consegui dar uma checada, não adiantou muito, mas eu consegui dar um tranco na moto e trazer ela para casa. Então esse é só mais um exemplo de que muitas vezes o destino nos prega peças. E justamente naquele dia que tu não tá com teu equipamento de proteção, que tu não tá com as tuas ferramentas, que tu não tá atento e preparado, acontece alguma cagada. Então basicamente, o meu conselho para ti que anda de moto, tanto em viagem quanto no cotidiano, sempre que possível esteja preparado, tanto com os teus equipamentos, as tuas ferramentas, quanto psicologicamente para quase tudo. E gurizada, em geral era isso. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Te convido a estar ritualizando, te inscreve no canal, principalmente, isso me ajuda demais. Avalie o vídeo, comenta aí embaixo pra gente conversar e até uma próxima.